não vou deixar você morrer tão fácil assim, tá bom, Jushiro? Vê se não se esforça demais, Ukitake. Essas foram uma das últimas palavras que o Shunsui falou para o seu grande amigo Ukitake. Vamos lá para o episódio 29 da Guerra Sangrenta. Eu assisti esse episódio 3 vezes, as 3 vezes eu chorei. Agora que eu estou indo falar sobre ele, estou chorando também. Que raiva, cara. Tivemos coisas muito boas nesse episódio, não foram só tristezas. Tivemos o Nohana. Ei, é o Nohana, hein? Fiquei na dúvida se o Nohana chamou o Shunsui pra lutar ou pra lutar. Fica aí o questionamento daquele diálogo ali. Tivemos também Yamamoto, um querido, o Sasaki. Mas bora para o episódio. Nós começamos o episódio como? Com o Ukitake chegando e falando assim, ele já tá no laboratório, né, do Urahara, então ele sobe naquele palanque. O céu já tá aberto, né, porque caiu tudo com o tremor lá quando o doidão matou o Rei das Almas. Na verdade, quando o Ichigo, né, partiu o Rei das Almas ao meio. Mas detalhe bom. E aí o Ukitake fala assim, calma, não priemos cânico. Eu vou resolver a situação. Eu vou substituir o Rei das Almas. A Urahara fala assim, quê? Como é que você vai fazer isso? Isso é possível? Aí ele já começa a tirar a roupa e eu, que isso, Ukitake? Ei, que isso? O que está acontecendo nesse episódio, gente? O horário permite? Brincadeira, o bichinho tá indo pra morte. E aí a Rukia vira e fala assim, capitão, o que você tá arrumando? Um pouco mais desesperada. Aí ele fala assim, não tem problema. E aí ele tira, né, a parte de cima assim, da roupinha lá de Shinigami, já tirou a capa de capitão, caiu lá no chão. Ele pega a Zanpakuto dele e começa a falar, Mimihage. Como é que é? Tire o poder dos meus órgãos e desperte seu poder. Por quê? Aí a gente tem um flashback que aí são os pais do Ukitake fazendo uma oração contrária. Pedindo os poderes do Mimihage pra salvar, né, o Jushiro, o Ukitake. Então entramos para o flashback e eu chorei com essa cena, porque, ai gente, que triste. Os pais lá dele desesperados, falando, Mimihage, salve nosso filho de 3 anos, Mimihage, por favor, Mimihage. O menino lá assim, estendido no chão, quase morrendo, começa a espumar pela boca. A mãe dela fala, Jushiro, me perdoa, você era seu fraco, tadinho. Amor, fica assim não, me deu uma dó dela, assim, ai, calma amiga, calma. Aí, tal qual eu, o Mimihage também chorou, porque na hora que a mãe chorou assim, aí o Ukitake levou a mãozinha e falou, mamãe não chora, ele chorou. Aí que ele chorou assim, ó, escorreu as lágrimas, e essa sombra preta, né, que fica atrás do Ukitake, lambeu o menino, levou o menino para um outro plano. E aí o menino pequenino, o Ukitake, tá lá conversando com a sombra, ele olha assim, é a mão, cara, é a mão. E aí o Ukitake tá de frente assim pra mão, aí a mão tá chorando, né? Aí o Ukitake vai lá, pega as lágrimas e bebe. Que o menino Ukitake bebe as lágrimas lá do Mimihage, o Mimihage possui de alguma forma assim o corpício dele, e aí parece que tira a doença, mas se aloja nos órgãos dele, entendeu? Curou ele, mas também assim, não é de graça. Ele vai fazer uma hospedagem no corpo do Ukitake enquanto der. E aí, mais pra frente, o que eu entendi? Que o Ukitake entendeu que essa era a missão dele. Em algum momento ele teria que se sacrificar. Aí, beleza. O menino Jushiro senta, a mãe dele fala, Jushiro, meu filho. Aí eles abraçam, que lindo, a família ali unida, chorando. Eu fiquei completamente comovida. A gente tem uma passagem de tempo, o menino Jushiro tá grandinho, tá com a bolsinha assim. E aí tem um moço brigando com a vela. Aí ele fala, não faz isso. Ai, Ukitake, te amo muito, entendeu? O que me conforta é saber que essa galera tá lá no inferno. Obrigada, Cubo, muito obrigada. Então a gente tem toda essa ceninha com esse moço que tava querendo bater na senhora lá, na idosa, que na verdade a idosa deu uma porrada nele, para mostrar o quê? Que o senhorito Ukitake está indo para a academia Shinigami. Ele até convida o moço. Aí o moço fala, não quer saber de nada, então ele sai pra lá. O menino com o Jushiro, ele tosse e sai sangue na mão dele, ou seja, ele tá curado, mas ele tá livre da doença, né? O negócio assim, é uma medida paliativa, dá pra ir vivendo com o Mimihage lá dentro dele, mas assim, não morrer ele não vai, por enquanto. Nisso, a gente passa a imagem para o Shunsui entrando no lugar que tá saindo umas travas, e aí ele para e fala, esse não se esforça demais, hein, Ukitake? Aquele episódio passado que o Shunsui ele tava andando assim pela destruição do CDT e ele topou com o Ukitake. Tinha terminado o ritual do Kamikage. Pois é, que ele falou, vê se não se esforça demais.
O Shunsui já sabia que o Kitaki ia morrer. Aquilo ali foi uma despedida, cara. E eu sentia uma energia ruim naquele diálogo deles. Cara, não sei vocês, mas eu senti assim a tristeza do Shunsui. Que tristeza. Ah, não. Não. E aí, quando o Shunsui fala isso, pra ver se não se esforça demais, mostra assim, o rosto dele, né? E a gente tem um outro flashback dele novinho. Eu amo o Shunsui. Ele é meu personagem favorito, masculino, né? Ele é meu favorito. A Orohana é a rainha, dona do meu coração. Mas o Shunsui também é dono do meu coração. Ai, eu amo o Shunsui. Nossa senhora, eu amei ele virar comandante geral. Isso aqui não é calor, tá? É pra secar as lágrimas. Pois muito que bem, quando a gente tem esse flashback, e aí temos o Shunsui e o Kitaki jovenzitos, com a roupinha lá da academia Shinigami, o Shunsui e ele estão lutando. Aí temos o quê? Temos uma imagem muito triste, porque todo mundo presente nessa cena, só um tá vivo. Precisava, Kubo? Não precisava. É pra destruir o coração da gente. O Kubo, ele não é inocente, ele é um grande sem vergonha. Ele colocou de propósito pra poder destruir os corações da gente. E aí o Shunsui e o Kitaki, eles batem na espada, com as espadas de madeira, de trem, que eu não sei o nome, mas enfim, eles lutam com aquilo lá. E aí o Kitaki cospe sangue, e o Shunsui para, não. Ele continua batendo nele, e ele fala assim, não, mas você não perdoa, você não pega leve nem com uma pessoa doente. O Shunsui falou nada, ó. Muda, falou, venha. E os dois foram quebrar a espada, Sasaki, mas não precisa. E aí já criou-se ali uma relação. O Shunsui mostrou quem ele é. Olha, amor, você pode ser doente, pode ser o que for. Se tiver que partir na porrada, a gente vai partir na porrada. Não tem problema nisso, não. E o Kitaki também, se eu tiver que morrer aqui cuspindo sangue, vamos partir na porrada. Achei lindo, achei lindo. Eu sou muito apegada à amizade dos dois. Mas voltando ao flashback, porque é muito bonitinho, o Kitaki fala, meu nome é o Kitaki Jushiro, Jushiro Kitaki. Aí o Shunsui fala, Shunsui Kyoraka. Ele tá assim, eu sei. Ele tá assim, eu sei que você sabe. Aí assim, como é? Eu falei, sabe, porque né, durante as aulas você não para de ficar me encarando? Aí eu, que isso? Que isso, Kitaki? Aí a gente tem eles andando. Aí o Shunsui fala, nossa, uns amigos já me pediram pra apresentar outras amigas, mas não uma loja de doce, então era por isso que você ficava me encarando, porque é o menino que queria levar pros irmãozinhos dele, o docinho, gente. Só que tem um problema, o docinho que o Shunsui o docinho que o Shunsui come é um docinho assim que ele tem umas raspinhas no negocinho ali de saque, então não é pra criança. E o Shunsui não contou esse detalhe. E aí na hora que o Kitaki falou, como assim tem saque? Ele tá assim, ué, por quê? Você tem algum problema? Como é que é? Nascendo ali uma amizade, entendeu? Você precisa entender o que o outro gosta, o que o outro gosta. Mas o Kitaki fala, não, é porque não é pra mim, né? Aí chegam os irmãozinhos dele e o Shunsui fala, agora eu não posso fazer mais nada. Claramente ele não tem problema nenhum oferecer bebida pra menores de idade, né, ô Shunsui? Lembrando aí da Sociedade das Almas, quando você ofereceu saque pro Chad irresponsável. Nisso, nós temos a ceninha fofa de passa nas estações, né? E eles conversando, ou seja, a amizade fortalecendo, eles ficando mais amigos, mais companheiros, até que eu entendi que o Kitaki se sentiu confortável o suficiente para poder contar essa parte da vida dele e mostrou o Mimi-Hag pro Shunsui. O Shunsui falou, nossa, eu não acredito nisso, porque rola-se um boato entre os clãs lá nobres, do Damon, do troço lá do Rei das Almas, Aí o Kitaki, só que ele fala assim, só que eu não achei que isso existia. O Kitaki fala assim, pois é, menina, existe. E aí olha só o que rolou, Aí o Kitaki, aí o Shunsui fala assim, dizem as lendas que ele concede muitas bênçãos às pessoas. A mão esquerda controla o avanço e a mão direita a inércia. E aí o Shunsui fala que ele nunca tinha ouvido falar do caso do Kitaki, não, mas ele sabia do caso só do Rei das Almas mesmo. Aí o Kitaki fala assim, você não vai falar pra eu não entrar nas divisões, não, pras divisões, né, pros 3 esquadrões? Aí o Shunsui fala, para com isso, né, para com isso, mana, jamais queria te pedir de fazer isso. E outra coisa, Jushiro, eu não vou te deixar morrer tão fácil assim, né, tá bom? Kitaki. Ele fala mais ou menos assim. É foda. É foda. Daí a gente corta pra central, pro Kitaki, né, na Central 46, que ele falando que ele não quer um outro tenente, que ninguém vai conseguir substituir o Kaneshiba. E aí o povo da Central 46 dá uns piti, porque aquele povo chato pra caramba. Aí ele fala assim, é o seguinte, foi uma regra que vocês criaram, que é o capitão quem nomeia. Eu não tô a fim de nomear, então não vai ter tenente. Livre tradução, foi assim que o Kitaki falou. Aí o pessoal da Central 46 falou, e aceitou, né, porque afinal de contas eles vão fazer o quê? Vão matar o Kitaki.
Aí o Kitaki fala, não que eu morrer, vocês botam outra pessoa aí no lugar. É isso. A gente corta pro Chunsui e o Kitaki conversando. Aí o Chunsui fala, nossa, foda, né? Você deu uma peitada no Central 46, achei massa, achei muito bacana. E ele fala, pois é, menino, pois é. O que eu vou fazer? Aí o Chunsui fala assim, olha, eu queria prestar uma homenagem ao Kaishiba, mas a Nanau escondeu meus... Ele fala que ele queria prestar uma homenagem ao Kaishiba, mas a Nanau escondeu o saque dele, então ele entrega o docinho lá, né, o que tem saque, pro Kitaki, o Kitaki pega e ri. Aí ele fala assim, meu amigo, às vezes, em algum momento, né, a gente vai ter que colocar a vida da gente em risco, em perigo. Mas ainda não tá na hora de você morrer, tá? Temos o emblema lá, o símbolo da divisão 1. Temos o resto da espada do Yamamoto. E temos os três lá, né? A Unohana, Chunsui e o Kitaki. Nessa hora que a Unohana... Eu fiquei um pouco confusa, mana, porque ele vira e fala assim, nossa, que hora que você foi morrer, hein, velho? Eita, eu não ia saber que era tão difícil assim, ter que tomar decisões difíceis sendo comandante geral. Se você tivesse aqui. O Kitaki vira e fala assim, já que a amizade deles é baseada no saque, ele fala assim, não, se eu tivesse um saquezinho aqui, eu te oferecia pra gente poder chorar com as amarguras juntos. Aí a Unohana fala assim, e desde quando o bebê resolveu seus problemas? Aí o Chunsui fala assim, ah, mas já resolveu? Principalmente quando eu tomo fora de uma mulher. Aí a Unohana vira e fala assim, ah, mas isso então não tem problema, porque você terá toda a minha atenção hoje. E foca na espada dela. Aí eu fiquei na dúvida, ela tá chamando ele pra luta? Ou ela tá chamando ele pra luta? Entendeu? Porque a primeira vez que eu assisti, eu falei, gente, nada a ver. Aí eu voltei à cena e falei, gente, tudo a ver. Aí eu revi e falei assim, gente, total. Então temos a Unohana e o Kitaki conversando, se despedindo, né? E ela falando, vim me despedir, capitão. E ele fala, gata, a gente se vê em breve. Então voltamos pro presente, né? Que é o Kitaki falando, Mimihage, libere seu poder, nananana. E a Rukia tá, capitão, por favor, não faça isso. E aí ele fala, fica onde você está. Rukia, eu já te falei, existem 2 tipos de batalhas. Lembra? A Rukia para. Ela fala, mas capitão, o que vai acontecer com a 13ª divisão? Aí ele fala, desculpa, Kutike, eu tô sempre complicando as coisas pra você, né? Cara, ele ainda deixou um manto pra ela, ele fez assim, passou, né? Ali. Aí o Kitaki, ele dá um grito muito louco lá, né? Cospe sangue assim, porque o ritual Kamikake tá sendo feito. E aí o Kitaki fala disso, né? Dos 2 tipos de batalhas, e a gente volta pro Chunsui lá na prisão, né? Atualmente, no presente, lá naquela prisão onde ele está. A gente sabe que ele tá indo conversar com o Aizen. Treme tudo. E aí ele para, ele abaixa assim, porque ele já sabe o que é. Ele já sabe que é o Kitaki indo. Ele não vai ver mais o amigo dele. Aí ele fala, existem 2 tipos de batalha. A batalha para proteger a vida e a batalha para defender a honra. E hoje eu escolho conversar com você, Sosuke Aizen. Eu odeio quando o personagem morre. Ok, então, né, temos isso. O que eu entendi? Que o Chunsui, ele tá escolhendo uma batalha que é para proteger a vida. Ele não tá ligando muito pra honra. Então ele vai conversar com o Aizen se for necessário. Aí eu apoio. Fazer o quê? Fazer o quê, gente? É uma barra. Não vai ter sociedade... Vai ter honra, né? Não vai ter honra se eles morrerem. Então, vamos proteger a vida. Eu concordo com ele. Daí, então, né, a gente corta pro Palácio Real. O Habarra tá lá tirando onda com o Ichigo tá em choque. Eu até entendo, coitado, né? Porque, não teoricamente, ele realmente foi quem matou o Rei das Almas. Mas... Aí é o Ichigo, né? É óbvio que ele vai... Isso aqui vai ter umas proporções muito maiores na cabeça dele. Aí o Yoruichi fala assim, Orihime, faz o seguinte, gata, você vai lá com seus poderes, tenta recuperar o Rei das Almas, que a gente vai distrair o Rabar. Aí ela chama o Chad e o Ganji, e eles vão lá pra poder lutar com o Rabar. A Orihime tenta, não dá certo, o Rabar dá ali um pau nos 2. Aí o Rabar fala assim, quem vocês pensam que são? Vocês acham mesmo que uma humana vai conseguir recuperar o Rei das Almas? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A Sociedade das Almas, o Recomundo, o Mundo dos Vivos, tá todo mundo perdido. Isso, a gente volta pra Sociedade das Almas, o Kitaki dá o último grito dele. Aí ele é completamente possuído pelo Mimihage. Morreu, né? Aí agora ele foi com Deus, que ele fica até dando assim, umas estribuchadas. Aquele palanquinho ali onde o Chunsui, onde o Kitaki subiu, ele abriu um buraco bem no meio dele e aí subiu, né? O Mimihage subiu lá e grudou
no Rei das Almas. Então os tremores cessaram, parou. Por quê? Porque ele está substituindo o Rei das Almas. O sacrifício que ele falou que ele estava disposto a fazer pelas 3 divisões. Eu fiquei assim, uai, será que foi reto? Tipo, subiu assim, ó. Porque se for, ó, vê a minha lógica, porque se for, o laboratório do Mayuri, aquele centro ali, tá bem onde está o Rei das Almas? Por quê? O que você sabe que a gente não sabe, Mayuri? E aí o Kitag dá essa última suspirada dele, gruda lá, aí todo mundo olha, porque parou os tremores, aí o Rabarra olha e fala, o quê? Que é isso? Aí a Yoruichi fala assim, gente, nem os olhos do Rabarra conseguiram perceber essa sombra. Aí o Rabarra fica putaço da vida, que ele fala, como que eu não consegui prever isso? Como que eu não previ esse futuro? O que é isso? E é um questionamento, por que isso ele não conseguiu prever? Fiquei na dúvida também, o Rabarra, mas que bom, eu fico muito feliz. Nisso, a gente volta lá pro laboratório e a Soifon, eu adoro a Soifon, mas a Soifon, ela sem tato nenhum, né? Ela vira e fala, ela tá sem paciência, ela fala assim, olha, é o seguinte, a gente só vai conseguir, isso aí é momentâneo, a gente só vai conseguir sustentar, parar de tremer tudo e não estar em perigo, enquanto o que tá conseguir continuar vivo. Depois que ele morrer, não vai ter mais o que fazer. E o Urahara fala, não, ela tem razão. Aí o irmão da Yoruichi fala assim que já acabei, a gente pode começar. Ele fala assim, eu queria, amor, mas não vai dar. Por quê? Porque eu preciso de pressão espiritual. Nisso, a gente vai lá pro Shunsui que tá conversando com o menino Aizen. E que ele tá conversando com o menino Aizen, na verdade ele tenta conversar com o Aizen através da pressão espiritual. Eu fiquei pensando, como é que funciona isso? Porque ele só pergunta, o Aizen não responde por pressão espiritual não. Como funciona essa comunicação por pressão espiritual? Mas enfim, o Shunsui vai lá e abre, é porque ele foi liberado para ele só 3 chaves. A do olho esquerdo, a do tornozelo e da boca. Então, é só isso que o Aizen pode fazer. Pode ser liberado, né? O selo dele lá. E o diálogo dos dois é um primor. Uma delícia, muito bom. Porque parece 2 jogadores, sabe? Eles estão ali, um testando o outro. Um blefando com o outro. Os dois sabem que um é perigoso, que o outro é perigoso. Cada passo é extremamente calculado, cada fala, cada vírgula, cada entonação é extremamente calculada, porque são 2 cobras, uma olhando para a outra e firmando um acordo, entendeu? Eles são perigosos e eles sabem disso e eles se respeitam. Isso é sensacional. Eu consegui ver a tensão desse diálogo, é um negócio ali meio levemente debochado. Eu amei. Eu nunca imaginei que eu ia sentir felicidade em ver o Aizen. Que merda, hein? Que merda. Aí o Shunsui fala assim, bora lá pra fora. Aí o Aizen fala, eu não me lembro de ter pedido pra sair daqui. Aí o Shunsui fala assim pra ele, quem não tá afim de sair não teria falado pra eu liberar as outras chaves. Aí o Aizen fala, né, então a pessoa que tá afim de me liberar não ia ter a chave do Muken dentro do peito, do coração. Aí o Shunsui fala, um dos acordos pra eu poder conseguir bater esse papo aqui com você foi fazer isso. Mas tá tranquilo. Aí o Aizen fala, nossa, bem típico da Central 46, né? Achou que eu ia te matar? Aí ele fala, não, o Shunsui fala, não, que é isso? É só um jeitinho deles de proteger a sociedade das almas. Vamos deixar isso pra lá. Gente, os dois sabem muito bem quem é a Central 46. E nisso, o Shunsui fala, senta aqui, bonitinho nessa cadeirinha aqui que a gente preparou pra você e bora lá pra você respirar o ar fresco da sociedade das almas. O Aizen fala que o Shunsui continua o mesmo. Gente, que coisa boa os dois conversando, que coisa boa. Eu amo personagens assim. Você vê ali, ó, um testando o outro. E o doidão tentou... O que esse menino arrumou, gente? Ninguém contou pra ele. A Aizen fala assim, amor, não é porque me selaram que minha energia espiritual foi selada. Acontece que ela tá pertinho aqui de mim. Se vocês botarem a mão vai dar ruim, porque o doidão chegou perto assim, ó, e perdeu os dedos dele, deu ruim. Aí o Aizen fala, quem te falou que eu vou ir lá pra Sociedade das Almas por livre e espontânea vontade? Quem te disse que eu vou ajudar vocês? Aí o Shunsui falou assim, é isso, eu não tô te pedindo pra salvar a Sociedade das Almas, eu tô falando que nós temos interesses parecidos. A Aizen para e fala, você é um sujeito muito divertido. Respirar o ar fresco da Sociedade das Almas, que tá prestes a ser destruída pelo poder do Rabarra. Assim termina o diálogo deles e assim termina o episódio 29 da Guerra Sangrenta Bleach. Como de costume, eu esqueci
de pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e comentar o que vocês estão achando. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Me conta, gente, o que vocês acharam desse episódio? Não é possível que foi só eu que chorei desse jeito. Só de lembrar que... tá bom, né? Fazer o quê? Terminamos assim. Um beijo para vocês, se cuidem e bancai.